Olímpia, sou mulher, me considero parda, tenho cabelos cacheados e olhos castanhos claros. Escuro. Foi mal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo. Nós somos o querido e maravilhoso Pode Ir, né? E estamos aqui como apresentadoras, eu, Ana Vitória e Maria Clara, pois nós duas somos alunas aqui do IF. E como convidada nós temos a nossa querida e maravilhosa Esther, que está aqui para nos apresentar um pouco mais sobre a história do Karatê e permitir que a gente conheça ela um pouco mais, de acordo com algumas perguntas que vão surgindo aí durante o podcast, né? Vocês vão ver desenrolar do vídeo, enfim. E antes de tudo, eu queria agradecer ao campus do IFRN aqui de Parnamirim mesmo por nos liberar a sala para gravação, materiais, enfim, equipamentos que foram necessários e dentre muitas outras coisas. Só temos a agradecer por isso. E também ao nosso querido professor Alisson Batista, né, nosso professor de Educação Física aqui do campus, que está nos orientando de como a gente pode gravar e como pode falar melhor um pouco, né, nesse podcast, do que a gente pode falar, do que a gente vai perguntar, enfim, toda a organização do podcast, toda a orientação necessária para ele, para a gravação, está sendo feita pelo nosso professor Alisson. Então, muito obrigada, professor, e obrigada também ao campus por nos permitir nos liberar o ambiente e materiais para a gravação. E obrigada a Esther, né, que veio participar com a gente e para nos esclarecer um pouquinho dessas dúvidas. A gente queria também que se a gente se apresentasse, você também, Esther. Então eu vou começar. Meu nome é Maria Clara Olímpia, sou mulher, me considero parda, tenho cabelos cacheados e olhos castanhos escuros. Olá, eu sou Esther, sou mulher, me considero parda, tenho cabelos cacheados e olhos castanhos escuros. E eu sou Ana Vitória, sou mulher, me considero branca, tenho cabelos lisos e também olhos castanhos escuros. E agora nós vamos dar início a algumas perguntas, né, para a nossa querida convidada Esther, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, ou melhor, as perguntas ficarão um pouquinho mais para frente e vamos pedir, né, Esther, nos conte um pouquinho sobre a história do Karatê, o que você sabe, enfim. O Karatê ele surgiu assim por volta do século XVIII. Ele é uma arte marcial japonesa. Ele surgiu, na verdade, por causa de uma necessidade que tinha na ilha Okinawa, porque os moradores de lá eram proibidos de utilizar armas, era proibido armas nesse lugar, né? Materiais, objetos de defesa. Então, e também lá vinham muitos saqueadores, né? Acontecia muitos furtos e enfim. Então os mestres de lá resolveram organizar, fazer uma junção de movimentos que desse à população de lá mais segurança. E surgiu o Karatê, né? O Karatê significa, a palavra Karatê significa caminhos das mãos vazias, que é exatamente, eu vou usar o meu corpo para me defender sem precisar utilizar armamento. Muito interessante. Agora, nós vamos dar início a algumas perguntas para que não somente, como já dito, possamos conhecer mais a história do Karatê, mas também um pouco sobre a nossa querida Esther, praticante desse mesmo. Primeiramente, a gente queria saber o primeiro contato que você teve com o Karatê. Como é que surgiu? Qual foi sua influência? Teve influência externa dos pais, dos amigos da escola, ou foi dos pais? Ou você só disse, não, vou participar e é isso? Na verdade, desde pequeno eu era muito resistente à arte marcial. Eu não queria saber de nenhuma arte marcial, não queria saber do Karatê. Meu pai ele sempre treinou o Karatê até hoje, né? Tanto que ele é faixa preta. E eu era muito resistente, mas aí quando eu cheguei no ensino médio, com toda aquela carga de estudo, né? Meu pai falou, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parada. Aí eu, então tá certo. E daí eu escolhi fazer o Karatê, até por honra a ele também, né? E depois que eu entrei, eu amei. Então, Esther, baseado nas técnicas que são executadas, são praticadas no Karatê, quais são as habilidades de autodefesa, assim, algumas delas, que ele pode nos oferecer? O Karatê ele tem um oceano de habilidades de autodefesa, porque funciona mais ou menos assim, dependendo da cor, né, da faixa que você leva na cintura, cada faixa ela carrega um kata. Kata é uma junção de movimentos que já pré-organizados que você vai aprender. E cada movimento ele vai ter um propósito de uma autodefesa ou de um ataque. Então, se cada faixa leva um kata e cada kata tem os movimentos e cada movimento tem um propósito, então a gente já vê a grande carga que a gente vai ter de habilidades, né, dentro do Karatê. Interessante, né? São
infinitas, assim, bem diversas, que a gente pode observar e testemunhar, digamos assim, né? Pela fala da nossa querida Esther. Agora, passando assim um pouco para a parte técnica, né? Para você sabe dizer assim, de acordo com a sua experiência nesses anos, o karatê, quais são os principais benefícios físicos do karatê para o corpo da gente? Físicos? Ele pode fortalecer os ossos, os músculos, ajudar na nossa postura também, no equilíbrio também, sabe? Isso mesmo. Isso é muito bom, no equilíbrio também. E, nossa, tem muitos benefícios realmente pro físico. Coisa boa. Interessante saber disso, né? Que eu tô precisando assim, de equilíbrio, assim, uma postura melhor, então vai ser bastante interessante. Vou pensar na possibilidade, né? Começar a praticar o karatê, viu? Como é que ele tem contribuído para a sua vida no dia a dia, assim? Algo que você faz ou costumava fazer? Você observou, teve algum desempenho depois que você começou a praticar? Sim. Eu me senti uma pessoa mais confiante, até no fato de quando eu for precisar andar sozinha. Eu me sinto um pouco mais confiante. A cada passo que eu aprender mais, eu acho que eu vou ter mais essa confiança de saber como usar o karatê, né? E também na minha postura, eu acho que ajudou bastante. E no meu físico em geral, eu realmente estava precisando praticar alguma coisa. Cuidar mais do corpo mesmo. É muito interessante, assim, principalmente esse ponto que você falou, né? De quando a gente vai andar sozinha se sentir mais segura, porque muitas pessoas sabem, né? Mulheres, assim, nas ruas, a possibilidade de coisas acontecerem são extremamente maiores. Então, o fato de você praticar alguma luta, como o karatê, no caso, ou alguma arte marcial, é muito importante até para você se sentir segura, né? Como você mesmo disse. E garantir sua própria segurança pessoal, assim, é muito interessante. Você saber usar da melhor maneira vai lhe ajudar muito. Exatamente. Agora uma pergunta assim, um pouco emendada com essa de Vitória. A gente queria saber se você sentiu assim, um aumento na sua confiança e também na sua autoestima, sabe? Sim, na autoestima, eu acho que sim. Eu posso dizer que eu posso aumentar um pouco a minha autoestima no karatê, até porque a gente acaba descobrindo que a gente tem uma força que a gente não sabia que tinha. Entendeu? Ou também a gente sabe como utilizar aquela força, até onde utilizar. E se a gente não tem, a gente aprende a ter. Seja no karatê. Pegando também mais um pontinho aí, né, nessa pergunta de Clara. Como que você pode observar ele melhora a disciplina e concentração, assim? Como é que foi a sua experiência quanto a isso? A minha experiência por parte de concentração foi bem interessante. Porque, às vezes, o sensei, por exemplo, está mostrando um movimento. E aí não adianta só eu fazer aquele movimento de qualquer jeito. Eu tenho que fazer ele exatamente como o sensei está demonstrando para que ele seja eficaz. Então, e também se eu não prestar atenção no que o sensei está falando lá na hora, explicando, eu posso acabar me machucando e machucando o outro também. Porque eu não treino sozinha, né? Eu treino com outras pessoas. Então essa parte da concentração é bem importante. Agora um pouco mais sobre a sociedade. Quais são os benefícios do karatê em meio assim à sociedade de se comunicar? Você se sente mais comunicativo, sociável, desde que começou a praticar o karatê? Olha, em relação ao social, eu acho que o karatê traz assim, você não consegue praticar só. Você pode treinar sozinho o karatê, mas vai ter falta de ter outra pessoa ali com você. Porque quando você tem outra pessoa, é mais fácil de você aprender. Praticar karatê sozinho não rola nada. Pegando mais um ganchinho aí, né? Nesse quesito que, nessa pergunta que a Clara acabou de fazer, você recomendaria a prática do karatê para outras pessoas? E se sim, poderia dar alguns conselhos, uns 3 por aí, para praticantes novatos, iniciantes? Olha, eu digo que, em geral, as artes marciais todas são muito importantes, todas são muito boas. Né? Não somente o karatê, que eu sou fechada, é uma arte marcial específica, mas tanto judô, karatê, jiu-jitsu, enfim, entre outras, todas elas trazem pontos positivos pra gente. Mas falando sobre o karatê, os conselhos que eu dou é que não se apresse a mudar de faixa. Eu sei que é o sensei que vai escolher a sua mudança de faixa, mas às vezes a gente fica ansioso. Não precisa disso, porque é importante que a faixa que a gente está na cintura, a gente aprenda tudo direitinho no que ela vai me trazer. Porque à medida que eu for subir na escada, eu vou ter que lembrar do que eu já vi. Então eu vou ter que saber usar. Então não se apressar para trocar de faixa logo
E sempre manter a concentração e também não subjugar outra pessoa que está com você, lutando karatê com você, porque você também não sabe o que outra pessoa sabe, as habilidades que ela tem, então não subjugar, sabe? Sim, toda certeza. Uma pergunta assim, mas que é exclusivamente, a gente queria fazer para você, o que é o karatê e por que você pratica ele? Uau! Pra mim o karatê é realmente uma arte marcial. Entre todos os golpes e vamos dizer assim, a bravura que ele tem, né? O povo acha, é um negócio muito forte assim, então não se machuca, não é bem assim. É algo realmente também bonito de se ver. A gente aprende a se defender, mas também realmente é uma arte. Eu acho bonito, né? Os katais e tudo mais. E também eu faço karatê porque, além de cuidar de mim, né, do meu corpo e da minha mente, né, algo também tem aquele versículo, né, quer mais que a minha paz, faça tudo para a glória de Deus. Então, se eu estou cuidando do meu corpo, isso também é para a glória dele, né, é importante da gente mesmo. Com toda certeza. Aproveitando e já chegando perto, né, do fim aí da gravação do nosso podcast, eu queria saber de você agora, Esther, qual é o seu golpe favorito do karatê? Por quê? Meu golpe favorito? Tá. Eu acho que eu não tenho um golpe favorito assim específico. Eu gosto muito de fazer os chutes, porque eu acho legal o quanto o equilíbrio que você consegue fazer, né? Mas eu gosto de ver cada movimento e saber a eficácia, para que serve. Porque às vezes, né, dentro do kata tem um certo movimento e eu fico, nossa, isso serve para alguma coisa? E às vezes o sensei mostra e eu, poxa, serve mesmo, funciona. E se a gente fizer a pergunta, às vezes é engraçado, porque ele chama a pessoa que fez a pergunta e mostra que funciona. Eu, tá, já entendi, funciona. Outra pergunta que é assim, exclusivamente, que a gente queria saber, quais são as suas perspectivas futuras e os objetivos dentro do karatê? Eu não pretendo parar de fazer arte marcial, eu quero continuar fazendo arte marcial e aprendendo cada vez mais e quem sabe um dia participar até do campeonato. Eu nunca participei do campeonato porque eu nunca me interessei, mas eu pretendo futuramente participar de um para ver como é que funciona. Acho interessante. Com certeza. E agora, uma pergunta bônus, né? Só para finalizar, assim, já estamos perto. E eu tenho certeza que todo mundo aí que está nos assistindo pode observar o seu kimono e observar se você está na faixa vermelha. Quantas faixas você teve até chegar na vermelha? Até a faixa vermelha eu tive duas, né? Que é a branca, a amarela e agora eu cheguei na vermelha. Implantaram agora a tal da faixa azul, mas eu não peguei a faixa azul. A faixa azul é entre a branca e a amarela, que é para ajudar as crianças, tipo assim, você consegue chegar até a amarela, sabe? Porque às vezes elas ficam muito ansiosas. Então eu não peguei a azul, mas eu peguei a branca, a amarela e cheguei na vermelha agora. Nossa, maravilha. Eu nunca achei que eu ia chegar na faixa vermelha, porque desde pequeno eu não queria fazer arte marcial. E agora eu tô na faixa vermelha e eu fiquei, nossa, que legal! Ai, e o mais interessante, assim, Tô no início ainda. tá na faixa vermelha e a gente pode observar que isso só nos influencia cada vez mais, já aos praticantes, a ansiedade e o anseio de você chegar cada vez mais próximo da faixa preta. Como que é essa sensação pra você? Eu acho que, tipo, a gente fica pensando, será que eu vou chegar lá? Mas é aquilo que eu disse, né? Aproveitar a faixa que você tá na cintura. Eu não tenho pressa de ficar mudando de faixa toda hora. Tanto que quando você se faixa, fala assim, vai ser exame de faixa, eu fico, já? Quero não, que peraí, eu preciso aprender mais um pouco com essa aqui. Peraí, por favor. Mas, em nome de Jesus, assim como você mesmo disse, né, no versículo, independente de tudo, faça para a glória de Deus. Então, é muito interessante ver, assim, que muitas pessoas enxergam artes marciais, lutas como algo violento, mas não, muito pelo contrário, né? Pelo tudo que você explicou, parece ser algo, em um momento muito libertador, assim, tanto para a questão física, principalmente para a questão emocional. Às vezes quando a gente está irritado, Bota para fora da forma do karatê, na forma da luta. Então, é muito bom, assim, de todas as formas, e tá sempre com a mente mais vazia e o corpo saudável, como você mesmo disse. É muito impressionante ver, quando a gente chega nesses momentos, o quanto nós nos aproximamos de Deus, o quanto nós podemos nos aproximar do Senhor. Então, muito interessante. E só temos a te agradecer, Esther, chegando ao fim do nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, viu?
Então, muito obrigada e é isso, meu povo. Tchau, Beijos!